Olá pessoal, vamos então para mais uma discussão, mais um ponto de pauta aqui no Teologando. E para essa oportunidade nós separamos um tema bem interessante dentro da ciência política que trata exatamente sobre a chamada relação de poder, essa relação de poder que os homens têm uns sobre os outros desde quando começaram a surgir os primeiros agrupamentos humanos e pela necessidade de produção. Quando eles começaram a se sedentarizar, veio ali uma produção excedente e foi necessário com que houvesse a existência da chamada política e a partir daí a concepção de Estado. Bem, a pergunta que dá ensejo, inclusive, a esse vídeo é: a existência do Estado é de Deus? Será que Deus realmente ele quer, tá no coração de Deus? E aí nós entramos numa discussão teocêntrica, exatamente porque nós estamos aqui teologando. A base da nossa discussão ela está em Deus. Deus está no centro de todas as coisas. Não é o homem que está no centro de todas as coisas. Então nós nos perguntamos: será que Deus é a vontade de Deus a existência de um Estado? Deus ele fez os seres humanos para nós governarmos uns sobre os outros. Desde quando existe a figura do Estado, nós temos visto grande tirania, nós temos visto grande morticínio, nós temos visto homens soberbos, vaidosos, porque quando esse homem ele concentra o poder, quando o homem ele chega ao poder, está lá em Provérbios, inclusive, não tem coisa pior do que aquele que não tinha poder e passa a ter poder, tal qual aquele que era pobre e ficou rico. Mas vamos tentar buscar no firmamento para ver se nós temos alguma base teológica. Se nós pararmos para a gente pensar, lá no início, na criação, um dos escritores hebreus, entre os hebreus foi Moisés, um dos mais considerados, e Moisés ele escreve a respeito da criação do homem dentro da sua concepção alegórica, do seu entendimento e da forma muito precisa e didática como ele explica a criação do homem. Nós não vemos nem um instante no entendimento de Moisés, lá no Gênesis, de que Deus ele tenha criado o homem para que esse reinasse um sobre o outro. Não existe isso. Ele fala reina sobre as ervas, reina sobre os animais, porém, em nenhum momento ele fala reina um sobre o outro, certo? Agora, esse povo hebreu, ele é considerado chamado povo de Deus. E a partir ali do comportamento do povo de Deus, Deus ele institui dentro do povo hebreu um tipo de sociedade, que era o tipo de sociedade claramente que ele queria. Então Deus ele não institui naquele momento ali em que ele está formando a figura de um Estado. Ele coloca uma liderança, sim, mas uma liderança sacerdotal, uma liderança profética, uma liderança religiosa, e esses líderes, eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar a Deus. Ou seja, quem era o rei? Quem era o que mandava? Quem era o que estava no centro da política? Era o homem? Era a figura do Estado? Aí nós abrimos um parênteses para a gente pensar rapidamente o que é o Estado. Simples. É um homem governando sobre o outro, certo? É uma superestrutura acima de uma infraestrutura. São alguns que ditam as regras, como é que deve ser, e os outros seguem. Esses aqui administram e esses aqui eles são administrados. Bem, dentro da concepção bíblica, dentro da concepção dos hebreus, e aí nós entendemos que os hebreus eles foram os primeiros povos a manifestar sua fé em um único Deus, e eles escreveram vários documentos, e a partir desses documentos eles deixam muito claro a relação de poder que eles receberam de Deus, certo? E a concepção que eles receberam de Deus era que a vontade de Deus era que o próprio Senhor fosse o nosso rei, que o próprio Deus é que estivesse sobre nós, certo? Observe que
Todo o poder na terra que qualquer homem tem emana de Deus. Ou seja, ninguém tem poder na terra acima de Deus. O grande problema do pecado, ele vem da soberba dos seres humanos, da vaidade, vem exatamente da falta de humildade. Essa terra, esse planeta, ele pertence ao Criador. O poder de juízes, de governadores, de homens que se acham muito poderosos, para Deus é menos do que nada, está lá em Isaías. Menos do que nada. Todo o poder, ele pertence a Deus. E aí o que foi que aconteceu? Observe que a figura de um Estado, ela estava unida à figura da liderança religiosa. E religião é se ligar a Deus. Então nenhuma atitude, Moisés como líder, ou os sacerdotes, ou os profetas, a liderança daquela época tomava sem antes consultar a Deus. Era a vontade do Senhor que prevalecia. Porém, observe só na história do povo hebreu, que quando eles entram na terra prometida, tinha a figura de Samuel, que era o sumo sacerdote, que, como eu acabei de falar, seria a figura como se fosse a figura do Estado, mas de um Estado teocêntrico. Por quê? Porque era Deus que estava no centro de todas as coisas. E as escrituras, os documentos hebreus, e esses documentos, a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, nós vamos falar, esses documentos, eles são importantíssimos. Esses documentos, eles são documentos históricos. Eu acho incrível que valorizam os poemas épicos de Ilíada e Odisseia, valorizam documentos gregos, romanos, mas querem simplesmente menosprezar o pensamento hebreu. Vai lá em Jerusalém e fala para um judeu que o livro de Samuel ou o livro de Isaías são livros que não têm sentido e que não têm razão histórica. Olha, isso é um equívoco da história. Por entender que os documentos que estão catalogados na Bíblia passaram por alguma espécie de mudança e tudo mais, e vem essa discussão equivocada. Aqui nós temos na Bíblia catalogada a chamada história oral, e eles escreviam também a história escrita. Mas, ainda que essas histórias não fossem verdade, ainda que elas tivessem sido mudadas, independente de qualquer coisa, aqui o que nós temos é o que nós temos em cada história bíblica, em cada documento bíblico de profeta, e todos os livros da Bíblia, nós temos uma mensagem por trás. Assim como filmes, assim como uma novela, assim como qualquer outro livro, existe uma mensagem por trás. E a mensagem que o livro de Samuel traz, os hebreus, eles trazem uma mensagem. A mensagem que eles trazem é o seguinte, está escrito lá no livro de Samuel. Quando eles entram na chamada Terra Prometida, o povo pede um Estado, certo? O povo, ele pede um rei, coisa que eles não tinham. Todos os outros povos e os hebreus, eles tinham um diferencial. Os outros povos, eles eram politeístas. O povo hebreu foi o primeiro povo a acreditar em um único Deus. O povo hebreu, que acreditava num único Deus, acabou imitando as outras nações e pedindo o rei. Coisa que não veio da determinação divina. Pelo contrário, isso desagradou a Deus. Isso fez com que o coração de Deus se entristecesse quando o povo pediu um poder executivo. Deus não queria um poder executivo. Coloque na cabeça de vocês, isso está na Bíblia. Deus não queria. Nós vamos abrir aqui o próximo ponto de pauta, nós vamos falar sobre democracia e teocracia. Eu vou mostrar para vocês primeiro que democracia não veio da Grécia, os hebreus foram os primeiros a falarem em democracia, e mais, quando eles falaram em democracia, foi nesse momento aqui que eles pediram um rei, porque aquilo foi um gesto democrático. Por quê? Porque eles votaram para eles pedirem um rei. E quando eles pediram esse rei, que eles levaram essa notícia a Samuel, aquilo entristeceu o coração de Deus. E o próprio Deus falou para eles: Samuel, dá o poder executivo que eles querem, dá o poder judiciário para eles,
coloca aí para eles juízes, coloca aí legisladores sobre eles, que eles vão ver o que é bom para tosse quando esses governadores, quando esses reis vierem com a vaidade sobre eles, com a soberba sobre eles, e não deu outra. Saul, em um gesto insano para garantir o seu poder executivo, para garantir a sua soberania, o que ele faz? O que foi que ele fez? Ele mata pessoas, mata criancinhas, persegue o povo, justamente porque para garantir o poder. Observe só que o próprio Deus falou: eu discordo disso, eu não quero isso. Mas olha, até Deus deu uma demonstração de ser flexível. O que foi que ele falou para Samuel? Samuel, dá o que eles querem. E não te entristece, Samuel, porque não foi a ti que eles desprezaram, foi a mim que eles desprezaram. Observe só que nós vamos entrar nessa discussão num outro vídeo, mas eu quero concluir agora dizendo, nesse momento aí, observe que a liderança estava unida com o poder religioso. Observe que mais tarde os gregos eles copiaram isso. Os espartanos, quando eles desenvolveram um sistema de governo pautado na chamada diarquia, certo? Diarquia, que era um rei chefe do exército, chefe do poder executivo, e um poder religioso. Observe aí que a Grécia copia isso. Os espartanos copiam isso, que se dá início lá atrás, porque o poder do Estado estava unido ao poder religioso, ou seja, Deus, ele era o próprio Estado, Deus estava no centro, foi essa sociedade que ele formou, era isso que ele queria, que ele estivesse no centro, que as pessoas andassem de acordo com os seus mandamentos, de acordo com as suas leis, de acordo com os seus decretos, tanto que ele fala: se tu andares de acordo com esse estatuto, guardado todos esses mandamentos, bendito serás na terra, bendito serás no campo. Porém, se não guardares, maldito serás. Então Deus, no coração dele, era que ele fosse, tanto que, chegando aqui no final, na Nova Jerusalém, acaba o governo humano, acaba o poder do Estado. E aí nós teremos um novo governo, agora divino. Quem vai mandar na Nova Jerusalém, e nós estamos querendo ser arrebatados para essa nova sociedade, para nós vivermos nessa nova sociedade, lá não vai ter prefeito, lá não vai ter governador, lá não vai ter deputado federal, lá não vai ter congresso, lá não é o homem que vai mandar em nada, lá quem vai mandar é Deus, certo? A Nova Jerusalém, quem reina é Deus. Mas é muita viagem isso para você que não é crente, que não acredita. Eu vou falar numa linguagem científica para você. Observe, lá nós teremos um outro tipo de governo. Que governo vai ser esse? Que a gente chama de Deus. É um governo onde vai reinar o amor, onde vai reinar a justiça, onde vai reinar a paz. Se existe amor a Deus e amor ao irmão, não existe morte, não existe homicídio, não existe mentira, não existe desgraça, existe paz, existe mansidão. Então, nessa nova sociedade de Jerusalém, é isso que vai reinar: o amor, a verdade e a justiça. E a Bíblia não fala o que é diferente. Observe só. Nós não estamos falando que é Deus que vai reinar na Nova Jerusalém, nessa nova sociedade, e agora como é que estamos dizendo que é o amor que vai reinar? Porque Deus é o amor, é o que está na Bíblia. Deus é amor, Deus é a verdade, tanto que Jesus falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá vai reinar a vida, lá quem vai reinar é Deus. Deus será o nosso Estado, e é isso que eu quero, que Deus reine. Eu não quero ser governado por homens, porque isso não tem base teológica. Eu quero ser governado por Deus. Quem quiser ficar nessa sociedade sendo governada por homens, fique, parabéns para você. Eu quero ser governado por Deus em uma nova sociedade chamada Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Não é difícil de entender. Não distorça o que eu estou querendo falar. O que eu estou falando claramente é que a existência de um Estado humano, com poder humano, não emana do coração de Deus. E nós vamos voltar lá para a gente fechar. Observe só que quando o povo ele pede um Estado, há uma separação entre Estado e religião, certo? Essa separação é o que nós chamamos hoje de Estado laico. Enquanto o Estado for laico,
Enquanto o Estado ele se separar de Deus, se separar da vontade de Deus e fazer o que ele bem entende, os homens pensando que são deuses na terra, como Faraó pensou que era Deus, como o Senaqueribe da Síria pensou que era Deus, como Nabucodonosor pensou que era Deus, como Dário pensou que era Deus, como Xerxes pensou que era Deus, como Alexandre o Grande pensou que era Deus, como Júlio César pensou que era Deus, como Augusto pensou que era Deus, como Nero pensou que era Deus na terra, eles se colocavam como deuses. E assim como em breve vai se levantar, e nós vamos falar sobre isso, sobre um bloco econômico que vai se formar agora, vai ter uma figura de um líder na terra, que ele vai novamente se colocar como Deus. E todas as vezes que esses líderes desse estado se levantaram na terra foi para cair. E novamente vão cair. Por quê? Porque quem manda nessa terra é Deus, porque foi ele que criou. A terra pertence a Deus e tudo o que nela há. Ó, laicização do Estado, separação. A partir do momento que o povo de Deus ele se separa, a liderança se separa e cria-se o poder executivo, começa a dar tudo errado. Saul, um péssimo governador, um péssimo rei. Davi, que foi um grande ser humano, mas quando ele chega ao poder, ele comete homicídios, comete adultério, levanta o censo, se torna orgulhoso, soberbo, as coisas desandam, o filho dele começa a se envolver com outras nações e esquece aquele caminho de retidão, o povo é separado depois em tribos do sul e tribo do norte, e depois vem todo um processo de apostasia, corrupção, mentira, vaidade, idolatria, discriminações, preconceitos, esquece os mandamentos do Senhor, depois eles vão para o cativeiro na Síria, depois eles vão para o cativeiro babilônico, depois eles vão para a diáspora, depois eles ficam sobre o domínio de Dário, depois eles ficam sobre o domínio dos gregos, depois eles ficam sobre o domínio dos romanos, depois eles ficam sobre o domínio dos bárbaros, depois eles ficam espalhados por todo o mundo, até chegar à morte de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Sabe por quê? Porque eles preferiram um Estado humano. Nós devemos preferir um Estado divino. Agora eu vou fechar com os cientistas que estão nos acompanhando, os sociólogos que estão nos acompanhando. Parece que se aproxima muito essa nova concepção de sociedade, a Nova Jerusalém, daquilo que chamam, que chamam e que conhecem como anarquismo. Ah, agora eu peguei pesado, né? Anarquismo. Na concepção do leigo, o anarquismo, distorce-se o anarquismo e diz, olha, os anarquistas era que eles estavam certos. Porque realmente a sociedade interessante e boa é aquela onde não se tem governo humano. É isso que é anarquia, que muita gente distorce. Ana, ausência, arquia, poder. Só para as pessoas que estão assistindo que de repente não tiveram essa aula. Anarquia, ausência de governo humano. O problema do movimento anarquista foi para um liberalismo lupen, no qual eles se deitavam na rede. Agora, então, eu de alguma forma vou reproduzir essa sociedade, e o próprio marxismo criticava eles como lupen e como pequenos burgueses. Aí é que está o grande problema. Só que essa nova sociedade, de fato, não haverá Estado. É a ausência de Estado, ou seja, é uma sociedade onde quem reina é o Senhor, onde quem reina é Deus, onde quem reina é aquele que criou todas as coisas, certo? Então, vamos ter essa concepção. Vamos observar muito bem que nova sociedade nós queremos, que nova sociedade nós iremos construir. A visão anarquista era que se não existisse Estado, se não existisse mais Estado, quem iria governar seria uma consciência que todas as pessoas teriam. Eles estavam certos. Realmente, haverá uma conscientização a partir de um governo que é um governo de Deus. O problema do movimento anarquista é que eles eram ateus. E aí nós temos a figura de Bakunin, que criticava inclusive o socialismo, que ainda mantinha a figura do Estado, justamente criticando porque enquanto se existisse o Estado, ainda que socialista, porque a concepção do socialismo marxista era que o Estado ele só se mantivesse para conter a contra-revolução e depois ele iria desaparecendo,
ao passo que seria formada a consciência de classe, e isso seria um passo para o chamado comunismo, certo? Só que Bakunin, do movimento anarquista, criticava o marxismo porque eles mantinham a existência do Estado. E enquanto tivesse a existência do Estado na concepção anarquista, ainda existiria uma elite, ainda existiria uma superestrutura. O que aconteceu na Rússia? Vamos pegar mais a questão realmente mais a questão de Stalin. Ele não passou dessa fase. Em vez de ele fazer com que o Estado diminuísse, ele cristaliza o Estado. Em vez de ele promover a consciência de classe e passar para uma outra fase, ele cristaliza. Por quê? Porque ele comete o grande problema do homem quando governa. Ele enche o seu coração de soberba. É gostoso sentar no trono, é bom governar sobre outros. Nós não fomos preparados para nós governarmos uns sobre os outros. Isso não tem base teológica, não tem base bíblica. O único que reina, o único que tem poder, o único que está acima de todas as coisas e de todos os homens é o Senhor. E as lideranças que ele colocou na terra, a exemplo de sacerdotes e profetas, foram lideranças para liderar de acordo com a sua vontade. E esses governantes que existem hoje, a exemplo, por exemplo, de Nabucodonosor, lá do passado, Nabucodonosor fez todas as atrocidades, mas era um servo de Deus. Deus levantou Nabucodonosor, mas depois enlouqueceu ele. Sabe o que isso quer dizer? Deus, ele permite. É a permissão de Deus, sim, nós temos um governador aqui, outro ali. Mas dizer que isso era a vontade de Deus, que existisse essa figura do Estado, não tem base bíblica, certo? E eu abro aqui para quem quiser, qualquer teólogo, sociólogo, cientista político do mundo que traga a base bíblica, dizer que dentro da concepção teológica, dizer que era a vontade de Deus, porque para mim aqui está muito claro, nesse momento de que os hebreus eles entram em Israel, é muito claro quando ele pede a existência do Estado, a existência do rei, e o próprio Deus fala que ele se entristece, certo? Inclusive, eu vou ler aqui o que está escrito em Samuel para fechar, no livro, no documento hebraico, aqui no capítulo 12 e no versículo 17. Ó aqui, ó. Ó aqui. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Olha, está aqui muito claro, pedindo para vós um rei. Inclusive, ele já sabia que o povo ia fazer isso. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, no capítulo 17. Observe aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Olha aqui, ó. Porás certamente, versículo 14 e 15, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Olha só, o versículo 14 como fala: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. E sabe o que o povo escolheu? Escolheu um indivíduo porque ele era alto. Escolheu Saul porque Saul era o cara mais bonito. A minha prima, tenho uma prima, que ela falou na época do colo, que ela ia votar no colo porque o colo, ele é bonito. Olha só, pessoal, olha a forma como nós temos escolhido os nossos líderes. Agora, sobre liderança, sobre esse tipo de liderança, esse tipo de governo, nós vamos falar num outro vídeo. Agora eu quero fechar com vocês falando uma coisa. Olha só como o povo escolhe. Pautado na beleza, pautado porque o cara era palhaço, porque o cara... Será que o povo, ele realmente sabe escolher liderança? Será? Isso aí eu vou deixar essa pergunta, porque vai ser a pergunta que nós vamos dar ensejo ao nosso próximo vídeo. Essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos preocupados se vai dar 30, 40, 50 minutos. Tem gente que passa 2 horas falando um bocado de besteira, e todo mundo assiste, está lá 200 mil, 300 mil, 1 milhão de visualização para coisa que não me edifica em nada. Eu quero falar uma coisa para vocês, esses vídeos aqui tá na direção de Deus.
Esse vídeo que nós estamos produzindo aqui talvez não dê ouvidos agora, talvez não olhem agora, mas isso aqui vai ficar por muito tempo, ó. E as pessoas lá do futuro um dia vão olhar e vão olhar para trás e ver que isso estava certo, mas não porque eu estou certo, porque isso aqui está nas escrituras sagradas. E nós acreditamos que a base é a teologia. E nós pegamos os documentos hebraicos porque os hebreus foram os primeiros a terem essa concepção. E eu respeito muito, sabe por quê? Porque o povo hebreu, ele traz uma contribuição para tudo na terra, tudo vem de lá. Até hoje tem se reputado tudo aos gregos. Até hoje dizem que o berço de tudo é a Grécia, o berço da cultura. Completamente ultrapassada essa visão. Tudo começa realmente a partir de uma fundamentação teocrática. E um dos princípios, a gente pode investigar mais sobre isso antes dos hebreus, porque Deus ele já vinha falando com pessoas antes da existência de Abraão, a exemplo de Adão, a exemplo de Noé, a exemplo de Jó, certo? Então, nós podemos investigar, mas agora o povo hebreu claramente é o momento em que ele reúne o povo e ele diz, eu quero isso, isso e isso. Então nós vamos lá nessas documentações desses povos para a gente entender a vontade de Deus. Então eu gostaria de fechar esse pensamento aqui, dizendo para que você reflita sobre quem realmente é o nosso Senhor, a quem realmente nós devemos nos curvar, a quem realmente nós devemos honra. Nós devemos honra, glória, não aquele que está em honra, mas aquele que tem honra, e toda honra, toda glória seja dada ao Criador de todas as coisas.